Agora, voltando para a pergunta lá, você fica nessa religião até quantos anos? Até mais ou menos meus 26 anos. Tá. 26, 27 anos. Ou seja, você teve um período de formação desde a sua infância, adolescência e já idade adulta, exatamente, né? jovem adulto. Jovem adulto. E você exerceu de forma integral dentro desse espaço, né? Sim. Sempre foi muito... eu sempre fui muito... Minha família toda, na verdade, tanto pais, tios, sempre foram muito dedicados a lideranças, né? Em diversos meios. Então, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela era regente do coral. Ela, por ser música, então, ela criava músicas, né? Dirigia bandas. Então, a gente tem sempre nesse meio. Meu pai, dessa parte do escotismo, também na parte de filmagem. E aí entra o outro assunto, que através também do meu pai, não só da minha mãe, que é da arte, veio a fotografia, porque ele fazia filmagem dentro da igreja. Então, a minha formação, como eu vivia e respirava dentro desse ambiente, né? E foi gostoso, era um período bem legal mesmo, que foi de formação de caráter em vários sentidos, né? De valores e tudo mais. E desse falou até meus 26 anos. Eu acho que sempre fui muito questionador em alguns pontos, né? Mas existia uma questão que eu sempre senti de alguma forma, que a questão da religião, né? Existia algo a mais. Sempre senti que, assim, isso aqui é super legal, super importante. Foi lá que eu encontrei, né, a questão e... tanto a prática, tanto a ideia, né, o ensinamento do amor de Cristo, né, então, e eu me apaixonei por esse tema. Tá. Então, até inclusive com as crianças, os adolescentes, eu era o cara que falava muito disso. Até era conhecido, os caras brincavam, o Thiago do amor aí, porque de todas as mensagens que me ensinaram da infância, dentro da religião cristã, a que fez mais sentido, e parece óbvio, mas não é. Né? Porque algumas pessoas se agarram em outros pontos que tem a ver com, enfim, experiências de vida ou crenças. No meu caso, foi muito impactante essa mensagem desde criança. E aí aquilo eu usava no bom sentido. Eu ensinava e tentava trabalhar e tentava aplicar na minha vida. Então essa questão do amor de Cristo foi muito impactante para mim, assim. Mas teve um período que parece que o amor de Cristo, eu vou usar uma expressão assim, eu sentia um transbordar tão grande que passava da própria religião. Transcendia. Tá. E aí foi uma das primeiras coisas que eu nunca tinha parado para ver essa distinção. Mas eu vi assim, religião e espiritualidade são coisas diferentes. São próximas ou iguais ou diferentes. Enfim, na minha cabeça, uma prática espiritual estava sendo... eu comecei a entender de como diferente de fazer parte de uma instituição religiosa. Ou de uma religião, inclusive, nominal como cristã. Ou como existem outras, né? E aí foi quando começou a trabalhar... Eu também tenho um ponto muito importante, que eu comecei a fazer terapia com 20 anos, né? Então, tenho 36, faz 16 anos que eu faço terapia. E aí entrou muito na minha vida o autoconhecimento. E aí o autoconhecimento, ele entrou, primeiro, através das próprias... da arte, da música, pela minha mãe, através da natureza, através da religião. Mas na terapia veio um autoconhecimento mais interior, mais comigo mesmo, assim. Sem as influências, assim. É eu, e aí tentar me entender tudo que aqui, toda essa bagunça interna e tudo mais, ainda naquela fase da mudança da adolescência para a vida adulta. E aí foi quando essa ideia de, tipo assim, poxa, o amor ele transcende as religiões, inclusive. E aí veio uma busca sobre ter uma prática espiritual, não apenas ter só uma religião mais. Essa foi minha mudança de chave, assim, eu preciso buscar uma prática espiritual, não uma religião. Que a religião não me bastava, de alguma forma. Entendi. E aí essa prática espiritual, ela tem muito a ver com o autoconhecimento, de fato, e essa ideia da espiritualidade como... a existência humana. Exatamente. Né? E aí isso não está ligado à religião A, B, C ou D. Né? Isso tem a ver com existência humana. Né? É aquela velha e boa pergunta: quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Né? Que é uma questão muito existencialista, filosófica, mas a gente precisa fazer essas perguntas. Né? Isso é importante.